O nosso convidado de hoje é o professor Alexandre Laluna, de Biologia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sorocaba. Hoje a gente vai falar com ele sobre as suas vivências na escola e sobre os projetos criados para elevar o conhecimento dos alunos. Você gostaria de se apresentar para os espectadores, por favor? Claro. Bom, agradeço primeiramente pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha vida, minha carreira como professor no Instituto Federal de Sorocaba. Então, eu sou o professor Alexandre, eu sou professor de Biologia no Instituto Federal de São Paulo, campus Sorocaba, e eu também ministro outras disciplinas que não a de Biologia no ensino médio. Eu também ministro metodologia científica no curso superior de gestão de recursos humanos e a disciplina de metodologia para o ensino de ciências no curso de pedagogia, que também é ofertado no campus de Sorocaba. Certo. E qual foi a sua trajetória até começar a dar aulas no Instituto Federal? Bom, antes de eu ser professor de biologia, né, eu sempre estive estudando, fazendo cursos, independente de saber se aquilo me seria útil ou não, mas tinha a oportunidade de fazer cursos, eu sempre fiz. E Sorocaba, como vocês sabem, é uma cidade bastante industrial, né? Ela já foi muito mais, né? Ela é conhecida como Manchester Paulista, por causa da cidade de Manchester, na Inglaterra, que era de onde teve toda a Revolução Industrial, onde tinha muitas fábricas, e Sorocaba era uma cidade que se despontava muito no interior paulista, até no Brasil todo, por ter muitas fábricas, muita indústria. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu fui fazer Senai, que é que era, né, um curso que era uma instituição que preparava as pessoas para a entrada no mercado de trabalho, em especial na área da indústria, que é onde tinha muita demanda aqui na cidade de Sorocaba. Então, quando eu tinha 14 anos, eu fiz curso de Mecânica Geral no Senai, que era um curso integral, e a gente tinha, então, noções de todos os setores de uma fábrica, né, de uma indústria. Então, a gente aprendia a trabalhar com tornearia, com ajustagem, com solda, com ferramentaria e etc. E depois disso, eu nunca trabalhei na área, mas depois disso eu fui fazer outro curso que, na época, estava começando a se falar de informática, de internet, e era muito caro a gente ter um computador em casa. Era muito caro, era muito difícil a gente ter internet em casa. E aí eu fui fazer o curso técnico, o ensino médio técnico, em processamento de dados, era o nome do curso na época, curso de informática, hoje chamado de informática, né? Então eu fiz o curso técnico, assim como vocês fazem, eu fiz o ensino médio integrado ao técnico, só que na época integrado em informática. E também acabei não atuando na área, embora todo tipo de conhecimento é útil, né? Mas eu não atuei como TI, né, na área de informática, e depois eu sempre gostei de tudo, e eu vi que biologia era um curso que proporcionava a gente estar inserido em todas as áreas do conhecimento. E aí eu fui fazer biologia, e a modalidade do meu curso de ciências biológicas, ele me dava duas habilitações, que era o de bacharelado e o de licenciado. Então eu sou bacharel em biologia, o que faz de mim biólogo, e aí, por isso eu trabalhei, desde a época da faculdade, eu já fazia estágio em laboratório de análises clínicas, fazendo esses exames que vocês sempre fazem, né? Você coleta sangue e vai ver lá a taxa de açúcar, o colesterol, vai ver se está com Covid ou não. Eu trabalhei, então, em laboratório, na parte de análises clínicas, e depois trabalhei em hospital, fazendo as análises das bolsas de sangue que eram doadas antes de serem utilizadas na transfusão. E, então, em paralelo a isso, eu também sou licenciado em Ciências Biológicas, o que permite que eu dê aula de biologia. Então, eu comecei primeiro trabalhando como biólogo, eu não queria ser professor, nunca tinha pensado em ser professor, mas, de repente, surgiu uma oportunidade de dar aula na escola estadual, aqui em Sorocaba, como substituto, e eu gostei bastante. E aí, depois disso, eu acabei abandonando um pouco essa área
da biologia pura, digamos assim, para ir para a área de ensino. Só que eu também não queria simplesmente ficar dando aula no ensino fundamental e médio, eu queria continuar me aprofundando, estudando e poder dar aula no ensino superior. Foi aí que eu fui, então, fazer mestrado na USP. Eu fiz mestrado em parasitologia, estudei malária, uma população que fica em Rondônia, e aí eu fui para Rondônia, inclusive, coletar material desses pacientes, e aí fiz, então, o mestrado, levou 2 anos e meio esse mestrado lá na USP, e enquanto eu fazia o mestrado, eu já comecei a dar aula na faculdade. Prestei o concurso do Estado de São Paulo, passei no concurso, trabalhei como professor de escola de ensino médio, professor efetivo de escola estadual, aqui em Sorocaba, em Barueri, em Votorantim. Aí depois eu terminei o mestrado e fui fazer doutorado, também na USP, também no Instituto de Ciências Biomédicas, também em parasitologia, só que dessa vez estudando o vírus da hepatite C, uma população que vive na Baixada Santista, Santos, Guarujá, que tem hepatite C, que fazem o tratamento para hepatite C, mas que não conseguem se curar e vão para a fila de transplante de fígado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Então, eu estudei essa população no meu doutorado e, em paralelo à minha pesquisa na pós-graduação, mestrado e doutorado, eu sempre estive dando aula. E depois eu terminei o doutorado, eu fui convidado a ser professor coordenador da diretoria de ensino daqui da região de Votorantim, onde eu cuidava das escolas da diretoria de Votorantim, que são várias cidades, né? Além das escolas de Votorantim, tem Araçoiaba, Capela do Alto, Tapiraí, Piedade, Pilar do Sul. E aí, então, eu visitava todas as escolas, eram 32 escolas na diretoria de ensino de Votorantim, para dar formação para os professores de biologia. Então, eu dava cursos de atualização para esses professores de biologia dessas escolas estaduais da região aqui de Sorocaba. Aí, depois disso, ou em paralelo a isso, eu dei aula na Uniso, na Universidade de Sorocaba, para quem não conhece, na Anhanguera, na FATEC, numa faculdade chamada Faculdade de Integração de Tietê. E aí surgiu o concurso para o Instituto Federal de São Paulo. Na época só tinha vaga em Boituva, e eu prestei o concurso para Boituva, passei em primeiro lugar, tinha 350 candidatos inscritos, eu passei em primeiro lugar, então eu fui para Boituva, fiquei lá 4 anos, até que o campus de Sorocaba foi aberto, e eu pude pedir remoção para cá, então eu estou aqui desde que o campus de Sorocaba foi criado, foi iniciado. A gente gostaria de saber, você disse que você está aqui desde o começo, mas por que o Instituto Federal chamou tanta atenção, além de ser em Sorocaba? Por que você quis tanto dar aula aqui no Instituto Federal? Bom, independente de ser de Sorocaba ou de qualquer outro lugar, o Instituto Federal, ele tem um diferencial comparando com as universidades. Por quê? Primeiro que o Instituto Federal, ele tem ensino médio. Técnico, mas é um ensino médio. E tem também o curso superior. Se eu fosse trabalhar numa universidade, por exemplo, na Universidade Federal de São Carlos, né, na UFSCar, ou na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, ou a Federal do ABC, enfim, essas instituições, elas prezam muito mais pela pesquisa do que pela docência. O professor, ele é muito mais pesquisador do que professor propriamente dito. Tanto que a carga horária do professor, a carga horária de sala de aula, é muito pequena. O que toma mais tempo da jornada do professor é a pesquisa. E eu sempre gostei mais de dar aula do que de pesquisar. Então, o Instituto Federal, ele tem uma semelhança muito grande com a Universidade Federal. Inclusive, o salário dos professores é exatamente o mesmo. A gente tem o mesmo plano de carreira. Só que o Instituto Federal, ele permite que eu possa também dar aula na faculdade, né? É que Sorocaba só tem pedagogia e gestão de recursos humanos. Mas se eu fosse, por exemplo, para São Roque, eu daria aula no curso superior de turismo, ou de gastronomia, ou de biologia. Então, tem campus do Instituto Federal que tem até mestrado, como é o caso do campus de São Paulo.
Então, o professor, ele é o mesmo, que poderia dar aula na universidade, por exemplo, aqui na Federal de São Carlos, que tem um campus em Sorocaba, ou no Instituto Federal de São Paulo, campus Sorocaba, onde eu atuo. Só que a diferença é que o Instituto Federal tem ensino médio, e eu gosto muito do ensino médio. Gosto do ensino superior, claro, mas eu gosto também do ensino médio. E, como eu disse, a diferença do Instituto Federal é que, se eu quiser, eu posso me dedicar integralmente à docência. Eu posso só dar aula. Eu não serei cobrado para publicar um artigo científico. Eu não serei cobrado para fazer uma pesquisa, como é cobrado o professor da universidade. Então, isso é uma vantagem que eu vejo do Instituto Federal. Porque, ao mesmo tempo que ele dá a autonomia do professor, que é tão almejada por todo professor, no sentido de ele poder pesquisar, dele poder desenvolver projetos de iniciação científica e etc., tudo isso o Instituto Federal permite. Mas se eu não quiser fazer nada disso e só, como se fosse pouca coisa, né, dar aula, eu posso também. Então, isso que é interessante do Instituto Federal. Mas por que eu vim para Sorocaba? Bom, primeiro porque eu moro em Sorocaba, eu nasci em Sorocaba, eu adoro Sorocaba, por mais que eu tenha estudado em São Paulo, 8 anos na USP, eu ia e voltava todos os dias. Eu trabalhei em Itu, no hospital da Santa Casa, eu trabalhei na faculdade de Tietê, eu trabalhei em Barueri, eu trabalhei em São Roque, prestei um concurso, fui professor de ciências no ensino fundamental em São Roque, trabalhei em Votorantim, mas eu sempre morei em Sorocaba, então eu sempre gostei de Sorocaba. Quando eu prestei o concurso para o Instituto Federal, ainda não existia o campus de Sorocaba, e a cidade que mais me atendia era Boituva. Então eu prestei o concurso e passei em Boituva. Mas assim que houve a abertura de inscrição para remoção em Sorocaba, eu me inscrevi. E como eu já tinha um certo tempo de Instituto Federal, isso me deu vantagem para vir como primeiro, né, aqui para Sorocaba. Então, aqui eu estou hoje, em Sorocaba, por comodidade, no sentido de morar aqui e eu conhecer as escolas. Eu conheço quase todas as escolas de Sorocaba e região, ou porque eu dei aula lá, ou porque eu dei formação para os professores dessas escolas. Então, eu sei de onde os alunos vêm, né? A gente acaba conhecendo um pouco da realidade local, de onde vêm esses alunos que hoje vêm para o Instituto Federal de Sorocaba. Já que a gente entrou no assunto sobre projetos, nós soubemos que você está realizando pós-doutorado e que a sua tese está ligada ao ensino dos alunos. Você poderia explicar sobre o que se trata? Então, como eu disse, né, eu fiz, minha formação é em biologia, né, eu sou biólogo, e aí eu fui fazer mestrado e doutorado na área, não na área da educação, mas na área da biologia em si, na área de doenças infecciosas, né, então eu disse que eu estudei malária no mestrado e estudei hepatite C no doutorado. Só que, nesse meio do caminho, eu sempre dei aula, e eu percebi que eu gostava muito mais de dar aula do que de fazer a pesquisa pura, que é ir para o laboratório todos os dias, é fazer experimento, é ficar aguardando esse experimento, vendo o resultado, vendo se deu certo, aí você vai lá no computador e registra, aí não deu certo, você perdeu todo aquele experimento da semana, faz tudo de novo, aí você vai lá de sábado, domingo, à noite, a hora, é igual fazer pão, é a hora que o pão tem que ir para o forno, você tem que estar disponível. Então, eu percebi que eu não queria essa área da pesquisa pura, eu queria mais a área do ensino. Então, por mais que eu tivesse feito mestrado e doutorado nessa área da biologia, eu sempre estive procurando uma maneira de me trazer para a área de ensino. Então, fazer outro doutorado em educação eu não iria fazer, mas o pós-doutorado, que é como se fosse um estágio para doutor, ele não te dá um título, né? Porque ninguém é mais do que doutor. Não importa se eu fiz 2, 3, 4 pós-doutorados, eu continuo sendo doutor. Então, eu encontrei uma área de estudo, ainda na USP, ainda no Instituto de Ciências Biomédicas, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, só que agora no departamento de microbiologia. E tem uma professora no departamento de microbiologia que ela gosta dessa área de ensino, então ela queria desenvolver estratégias para tornar o ensino de microbiologia mais interessantes, mais atrativo. Por quê?
Porque quando a gente fala de microbiologia, como o próprio nome diz, a gente está falando de seres microscópicos, que você não é uma coisa do seu dia a dia, como quando eu dou aula de zoologia, eu digo, sabe como é um elefante? Todo mundo sabe o que é um elefante. Agora, quando eu digo, você conhece uma Escherichia coli, que é uma bactéria? Não sei como é que ela é, porque eu nunca vi, preciso de um microscópio para ver, né? Então, sempre que a gente se depara com o momento de ensinar microbiologia, o professor se vê em dificuldade, porque é difícil para os alunos visualizarem essa questão que requer um microscópio, por exemplo. E, infelizmente, não é toda a escola que tem microscópio. Mesmo o Instituto Federal de Sorocaba, por ser muito novo, agora é que está se construindo um laboratório e que esse laboratório vai ser equipado com microscópio, com tudo que é necessário para um laboratório para se ter aula prática, não só de microbiologia, mas de qualquer tema de biologia, de física e de química, né? Então, essa professora Rita de Cássia Café Ferreira, que, inclusive, ela é neta do ex-presidente Café Filho, do governo militar, que vocês já estudaram, né? Então, essa minha professora, que é neta do ex-presidente Café Filho, ela desenvolveu uma estratégia que é a utilização do Facebook como ferramenta para ensinar tópicos de microbiologia. Então, ela veio me procurar, porque ela me conhecia lá, porque eu tinha feito doutorado lá, e como eu tinha esse conhecimento das escolas aqui da região de Sorocaba, por ter sido formador, né, eu era professor coordenador da diretoria de ensino de Votorantim. Então, eu visitava todas as escolas, eu conhecia todos os professores, então ela queria alguém que pudesse fazer essa ponte entre a universidade e as escolas públicas de ensino médio. Porque muitas vezes, como eu disse, o professor universitário, o professor pesquisador, ele muitas vezes fica ali no laboratório dele, desenvolvendo pesquisas que nem sempre têm uma utilidade prática, assim, para agora. Então, eles muitas vezes ficam fora da realidade. Deixa eu pegar o carregador do meu notebook. Fica um pouco fora da realidade. Então, ela queria conhecer essa realidade do ensino médio público para poder levar esse tipo de proposta para que os alunos pudessem ganhar com isso. Então, foi assim que eu comecei o meu pós-doutorado, desde 2019, com essa professora, e a proposta é utilizar o Facebook, que todo mundo tem, que todo mundo sabe como é que funciona, como se fosse uma plataforma digital, como se fosse um Moodle, como se fosse um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, e dessa maneira a gente pode ter acesso a esse conhecimento fora da sala de aula, porque você tem no seu celular o Facebook, você tem no seu computador o Facebook. Então, a proposta é permitir que o Facebook seja uma plataforma virtual onde o professor propõe tarefas de microbiologia, mas poderia ser de qualquer outra temática, e nesse ambiente virtual, as propostas são colocadas ali, os desafios são colocados, os alunos têm que responder esses desafios, e o interessante disso tudo é que a gente mantém a ponte com a universidade. Como assim? Toda vez que eu coloco os alunos num grupo, né, porque a gente cria um grupo no Facebook, você adiciona os alunos nesse grupo, então é como se eu tivesse salas de aula. E você pode pegar uma sala de aula, por exemplo, a sala do segundo ano de administração, e eu crio 5 grupos. E eu coloco lá 8 alunos em cada grupo fechado. E aí eu posso dar tarefas dentro desses grupos, que só esses alunos que estão no grupo têm acesso a elas, e quem mais o professor quiser colocar. Então, o interessante desse trabalho é que em todos os grupos tem pelo menos um aluno da USP. Um aluno de graduação da USP. Então, a minha professora, ela dá aula de microbiologia nos cursos de saúde. Por exemplo, no curso de odontologia, no curso de biomedicina, no curso de biologia. E aí, ela desenvolve um projeto com os alunos de graduação, de modo que esses alunos são monitores dela. Então, esses alunos participam de cada grupo no Facebook, onde tem os meus alunos do ensino médio, e esses alunos da USP são como se fossem monitores da aprendizagem dos alunos do Instituto Federal. Então, eu coloco um desafio nesse grupo do Facebook, os alunos têm uma semana para responder esse desafio, e os monitores lá da USP, eles vão auxiliando os alunos em
na maneira como responder a esses desafios, em onde buscar as informações, porque hoje a gente fala muito de fake news, mas a gente sempre teve problema em confiar nas fontes, né? Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu não posso pegar a primeira coisa que aparece no Google e copiar e colar no meu trabalho e entregar para o professor. Eu tenho que checar aquelas fontes. Então, isso é uma coisa que o meu trabalho, ele se propõe a fazer. Ele se propõe a fazer com que os alunos saibam onde buscar as informações, saibam contestar essas informações, saibam descartar as fake news, e que, assim, eles possam aprender a pesquisar. Então, eles estão sempre pesquisando, estão sempre estudando sozinhos. E, no caso da microbiologia, o ambiente virtual permite que você possa inserir vídeos, inserir imagens, inserir uma série de recursos que na sala de aula física, presencial, sem laboratório, a gente não poderia fazer. Então, a ideia do meu projeto pós-doutorado, é permitir que o Facebook seja um ambiente virtual de aprendizagem para os alunos do ensino médio, em parceria com alunos de graduação da USP. Então, essa é a ideia do projeto. E agora, por conta da pandemia, óbvio, com as aulas suspensas, a gente não pôde ter o encontro presencial. Mas uma das etapas do projeto é levar os alunos que estão participando desse projeto no Facebook até a USP, para conhecer aqueles monitores, aqueles alunos mediadores de graduação lá da USP, que eles viram no ambiente virtual, eles vão ter o acesso de forma presencial. Então, o meu projeto é levar alunos, depois dessas discussões no Facebook, é levá-los até o ICB, o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, para que eles possam vivenciar o que é aquele micro-organismo que ele viu no Facebook. Então, ele viu uma Escherichia coli no Facebook, agora ele vai lá no laboratório que estuda bactérias, olhando no microscópio como é uma Escherichia coli. Então, tem um grupo de vírus que estuda HIV, a gente vai levar esses alunos para a USP para visitar um laboratório onde se estuda HIV, e assim por diante. Então, essa é a ideia do projeto, é a parceria entre universidade e escola pública. E essa é a ideia, né? Permitir que possam transitar esses alunos, tantos da USP, que são alunos que muitas vezes não, são exceção, né? Quem entra na USP é aluno oriundo de escola particular, que estudou a vida inteira nas melhores escolas de São Paulo, ou, enfim, de onde for, e que não sabe o que é uma escola pública, né? Não sabe como é um espaço de escola pública, não sabe das dificuldades que todos nós sabemos. E o aluno de ensino médio, ele muitas vezes acha que a USP, e um aluno de graduação, da USP em especial, é uma coisa assim, de outro mundo, né? Inalcançável, que ele nunca vai ter acesso. E a ideia é mostrar para os alunos que a USP está lá aberta para qualquer um, para quem quiser. Inclusive, nós temos vários ex-alunos do IFE, do terceiro ano, terminaram agora em março, né? Não, acho que em fevereiro, por conta da pandemia, atrasou, mas são alunos que participaram comigo no projeto em 2019, eles estavam no segundo ano do ensino médio, e eu os levei para a USP, eles visitaram o ICB, visitaram lá, conheceram os professores da USP, conheceram esses alunos de graduação que eu falei, e hoje muitos deles passaram no vestibular. Então vejam só, o Instituto Federal permite que alunos, ao terminar o curso, entrem na universidade pública. Muitos dos ex-alunos do Instituto Federal entraram na USP, na Unicamp, na Unesp, sem cursinho. Terminaram o ensino médio, fizeram o Enem, fizeram o processo seletivo e hoje estão, né, já nessas universidades. Então, a ideia do projeto é essa. Sobre os projetos extras que você propõe aos alunos, tem alguns outros projetos que você já propôs na sua disciplina? Em Sorocaba, o ano passado, eu tinha um projeto de iniciação científica, que, veja, é uma coisa que só existe no ensino superior. Isso é uma vantagem do Instituto Federal, que ele tem o que a Unesp, a UFSCar, a USP tem também, só que já com alunos do ensino médio, coisa que vocês não têm por aí em nenhum outro lugar. Então, o ano passado eu tinha um projeto de iniciação científica, onde o aluno recebe uma bolsa de R$400 para ele ser como se fosse um monitor do professor.
como eu era, quando eu era mestrando, né, eu fazia mestrado, eu era o aluno de mestrado da minha professora lá da USP. Esse aluno de iniciação científica é como se fosse um aluno de pós-graduação que tem a orientação, né, a supervisão de um professor titular. Então, eu era esse professor que dava a orientação, eu era o supervisor deste aluno de iniciação científica. E a ideia do meu projeto de iniciação científica era que o aluno me auxiliasse na análise dos dados. Então, a ideia do meu projeto pós-doutorado não é simplesmente levar os alunos à USP ou mostrar que o Facebook permite que a gente possa discutir tópicos de microbiologia. A ideia é verificar o quanto isso interfere na aprendizagem. Então, os alunos não percebem, mas eles estão sendo avaliados. Então, a gente está sempre verificando quanto ele está aprendendo, se ele está aprendendo mais ou menos, depois de quanto tempo ele aprendeu mais, qual foi o tema que ele aprendeu mais. Então, a gente está o tempo todo analisando o que aparece no Facebook para que isso possa depois repercutir num dado, num número, num valor, numa porcentagem. Então, o meu projeto de iniciação científica era permitir que o meu aluno, na época ele estava no terceiro ano do ensino médio técnico em administração, ele já tinha sido aluno do projeto quando ele estava no ano anterior, no segundo ano, e ele então me auxiliava na análise desses dados. Ele entrava lá no Facebook, ele buscava algumas palavras-chave, ele fazia uma tabulação desses dados e me passava. Então ele foi meu monitor durante 8 meses, ganhando uma bolsa de R$400 por mês, que é o que o governo, né, o Ministério de Ciência e Tecnologia paga para o aluno, não importa se é da universidade ou se é do ensino médio do Instituto Federal, não de outro lugar. E esse é o meu projeto que acompanha o pós-doutorado que eu tenho com os alunos do Instituto Federal de Sorocaba. Antes disso, eu tive um projeto, quando eu estava em Boituva, que era sobre educação sexual, orientação sexual. Então, eu tinha um projeto em que eu dava oficinas para os alunos para falar sobre as identidades de gênero, para falar sobre as questões da sexualidade do ponto de vista da biologia, mas também do ponto de vista cultural e social. E, para esse projeto acontecer, eu tinha também um monitor que me auxiliava na elaboração dos questionários, na aplicação desses questionários para com os alunos, depois na análise e tabulação desses dados para que também me rendeu uma publicação, né? Porque a gente, embora eu seja professor só, né, do Instituto Federal, no sentido do ensino médio, eu também sou pesquisador. Então, os professores doutores, eles não estão só dando aula, mas eles estão também produzindo conhecimento. E para a gente produzir conhecimento, a gente tem que tornar isso público. Como é que a gente torna isso público? A partir de artigos. Você publica um artigo numa revista científica. Então, toda vez que eu tenho esses projetos, ao final do projeto, isso gera dados que são analisados e são levados para uma revista, de modo que todos os outros pesquisadores do mundo, porque tem revistas que são internacionais, possam ter acesso a esse conhecimento e possam replicar. Então, o projeto do Facebook, ele já tem alguns anos. Ele começou como professora da USP. E ele já vem sendo aplicado até em outros países. Por quê? Porque as publicações dos artigos que nós escrevemos a partir desses dados, eles permitem que outras pessoas possam se interessar pelo trabalho e possam também aplicar diante da sua realidade, né? Por exemplo, aqui eu tenho até do meu lado, por coincidência, um painel que foi levado num congresso brasileiro de microbiologia em 2019, que aconteceu, se eu não me engano, em Maceió, e que ganhou primeiro lugar. Tem até as fotos dos alunos aqui do ensino médio, quando eles foram para a USP. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas enfim. Isso aqui é uma maneira de tornar público o conhecimento. Então, o projeto do Facebook de 2019, que eu levei os alunos até a USP, ele rendeu um trabalho que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Microbiologia em 2019 e que foi premiado. Ganhou prêmio de melhor trabalho na área de ensino no Brasil. Então, essa é a ideia. A gente não só desenvolve o projeto, a gente não só permite que os alunos aprendam com isso, eu tenho que tornar público.
né? A ideia é que eu possa multiplicar isso e permitir que outras pessoas também possam aplicar, também possam entrar em contato com a gente que eu digo sou eu, os meus colegas lá da USP, para que a gente possa mostrar, olha, isso aqui deu certo, façam, né? É legal. Ou isso aqui desse jeito não deu muito certo. Então está tudo escrito nesses trabalhos que a gente publica, e essa é a ideia desses projetos todos que a gente desenvolve. Muitas vezes, inclusive, os alunos, próprios alunos, eles vão até os congressos. Muitos de vocês aí vão ter a oportunidade de ir a congressos. Por exemplo, o ano passado teve o CONICT, que é o congresso de iniciação científica dos institutos federais, e o meu aluno Eduardo, que era esse aluno monitor, ele apresentou um trabalho que era sobre as análises das fontes dos alunos. Então, por exemplo, quando vocês fazem as pesquisas e publicam lá no Facebook, vocês têm que citar a fonte. Então, eu fiz um levantamento de quais as principais fontes utilizadas nessas pesquisas. Essas fontes são de que tipo? São fontes primárias, ou seja, eu fui direto no artigo científico, no paper, e peguei. São fontes secundárias, quando alguém transcreveu isso, mas ele não é o primeiro autor, ou são fontes jornalísticas, que saiu, por exemplo, numa revista. Então, isso tudo vai surgindo, vão surgindo subprojetos que não eram, inicialmente não foram pensados, mas que a gente percebe que, olha, dá para fazer isso também. A gente tem dados para isso. Então, os próprios alunos têm condições de participar dos congressos, levando esses resultados que eles ajudam na análise e na produção desse conhecimento. Você, na resposta anterior, você já falou, assim, das oportunidades que o IFSP de Sorocaba traz aos alunos. Você conhece, assim, outras oportunidades? Olha, o Instituto Federal, de modo geral, né, não é só de Sorocaba, mas é uma política dos institutos federais. Ele se diferencia das demais escolas públicas e até de algumas privadas por ter uma série de facilidades, uma série de parcerias, de oportunidades que as outras escolas não têm. Então, a gente poderia elencar várias. Então, pensando primeiro na estrutura escolar, tá? Então, toda escola, todo campus do Instituto Federal, ele vai ter um setor que a gente chama de sociopedagógico. Então, em todas as escolas, todos os campi, né, que é o plural de campus, todos os campi do Instituto Federal tem um pedagogo, tem um psicólogo, tem um assistente social. Isso ajuda muito, isso é muito importante para que o aluno possa estar, de fato, preparado, pronto para aprender, para a sala de aula. Porque a gente sabe, eu que fui professor de escola estadual, escola municipal, a gente sabe que muitas vezes o aluno não aprende, não porque ele tem algum problema cognitivo, mas ele não aprende porque ele tem outros problemas muito mais basais que impedem que ele esteja, de fato, disponível para o conhecimento. Então, por exemplo, questões de... questões, por exemplo, de conflitos da adolescência, questões de depressão, questões de ansiedade, tudo isso o psicólogo pode ajudar. E, infelizmente, a gente vê que muitas vezes por aí, o professor acaba sendo quase que o psicólogo. Então, o professor tem que parar a sua aula, aquele conteúdo, para resolver conflitos da adolescência, conflitos daquele momento que aparecem na sala de aula mesmo. E não que o professor não deva fazer isso quando é oportuno, mas se a gente tiver alguém especializado em resolver isso, é muito melhor. Então, só o fato de todos os campi terem um psicólogo, isso resolve muito essas questões que poderiam interferir na disponibilidade da aprendizagem do aluno. Além de outras questões, como, por exemplo, se ele tem algum déficit de atenção, se ele tem algum transtorno qualquer do ponto de vista mais pedagógico, a gente pode conversar com a pedagoga ou o pedagogo, esse pedagogo vai conversar com o aluno, ele vai descobrir quais são as fragilidades cognitivas desse aluno, e o professor tem condições de adaptar o seu material para atender esse aluno que tem essa dificuldade.
Coisa que, infelizmente, na maioria das escolas por aí, isso não acontece. O professor tem que atender 40 alunos, ele faz o que ele pode, ele não tem tempo de observar individualmente cada aluno e poder preparar um material que atenda às necessidades individuais desses alunos. Então, essa é uma vantagem que eu vejo desse setor sociopedagógico que a gente tem, que a gente conta com ele, além da questão da vulnerabilidade social, no sentido financeiro. Às vezes a gente tem aluno por aí que não vai à escola porque não tem dinheiro para pegar ônibus. E, infelizmente, acontece isso. Então, o Instituto Federal, com a assistente social ou o assistente social, eles têm condições de verificar essa fragilidade, essas questões financeiras que poderiam comprometer no rendimento do aluno. Então, essa assistente social, ela pode permitir que esses alunos recebam bolsa. Então, ele recebe uma bolsa, um auxílio transporte, que paga para ele aí o valor do passe escolar todo mês. Se a menina, a mulher, né, no caso até do ensino superior, engravida, por exemplo, e muitas vezes a gente sabe disso, tem estudos que mostram que quando a mulher engravida, ela abandona a escola. Muitas delas, a maioria delas abandona a escola. O Instituto Federal conta com um auxílio creche, com um auxílio para essas mulheres, elas recebem um valor para que elas possam pagar para alguém ou para uma instituição, como uma creche, ficar com o seu bebê para que isso não atrapalhe no rendimento escolar. Então, essas questões todas, desde oferecer cesta básica, enfim, a gente conta com um amparo que permite que o aluno possa estar com tudo resolvido. Então, na medida do possível, ele senta na sala de aula pronto para aprender. Porque grande parte desses problemas que em outras escolas poderiam comprometer a aprendizagem, no Instituto Federal, esses problemas são resolvidos pelo setor sociopedagógico. Além disso, outras vantagens que eu vejo na questão do Instituto Federal é que ele é um ambiente único, que não tem lugar nenhum, no sentido do convívio entre alunos de ensino médio e alunos de ensino superior. Então, no mesmo espaço, vocês têm aluno de ensino médio, de 15 anos, 16 anos, que está fazendo o ensino médio técnico, integrado em algum curso, mas você tem também aquele que já é adulto, que tem mais de 18 anos, que está fazendo só o técnico, que ele já é formado no ensino médio. E você pode ter também aquele que está fazendo a graduação, aquele adulto, aquele que já trabalha, aquele que está num outro momento da vida. Então, essa pluralidade de ambiente, de pluralidade de idades, pluralidade de momentos da vida, permite que os alunos possam trocar experiências e todos ganham com isso. Não só os alunos do ensino médio ganham no convívio com o do superior, mas o do superior ganha no convívio com o ensino médio. Então, esse é um ambiente que não tem lugar nenhum. Porque, como eu disse, a universidade é para o ensino superior exclusivamente. A escola pública estadual ou municipal, ela é só para a educação básica, né, ensino fundamental e médio. O Instituto Federal, ele ao mesmo tempo, ele atende os alunos do ensino médio e os alunos do ensino superior, ou até do mestrado, se a gente estiver falando de um campus que ofereça esse tipo de modalidade de curso. Pós-graduação também, nós temos pós-graduação em Sorocaba. Então, dependendo é que nós temos em Sorocaba 2 prédios, né, e acabam ficando um pouco divididos. Mas, por exemplo, em Boituva, ou em São Roque, ou em Itapetininga, ou em Salto, é um prédio só. Então, no mesmo prédio, você tem alunos de diferentes etapas da escola, né, ensino médio, o técnico simplesmente, o superior, a pós-graduação. Além disso, é claro que eu vou destacar a qualificação dos professores. Porque como o professor do Instituto Federal, ele dá aula na graduação e no ensino médio, então, praticamente todos os professores do ensino médio acabam tendo mestrado ou doutorado. Coisa que você não tem por aí. Porque professor com mestrado e doutorado é exigido na graduação. Então, para você dar aula na universidade, na USP, na Unicamp, na Unesp, na Federal de São Carlos, você tem que ser doutor.
Agora, para dar aula no Instituto Federal, como a gente tem ensino superior e médio, os alunos do ensino médio acabam ganhando com isso, porque eles têm acesso a um professor super qualificado, que é como se fosse a qualificação exigida para o ensino superior. Além disso, vocês têm acesso à pesquisa. Vocês têm acesso a, como eu já disse, a iniciação científica. Vocês têm acesso a bolsas. Vocês têm acesso a viagens, a idas a congresso. Vocês têm acesso às parcerias que o Instituto Federal sempre faz com as empresas da região, com as indústrias da região, com a questão local. Então, o que a região... qual é o foco da região? O foco da região é a agricultura. Então, o Instituto Federal ele vai ter parcerias com a Embrapa, com essas empresas que vão desenvolver novas modalidades aí de cultivo, sei lá, máquinas mais eficientes na colheita. Enfim, o aluno do ensino médio acaba tendo acesso a esse tipo de parceria que só iria surgir no ensino superior, na universidade. Então, o Instituto Federal acaba dando acesso antecipado ao ambiente universitário que qualquer um teria somente no momento que entrasse na graduação, e vocês acabam tendo desde o momento em que entram no ensino médio já. Então, professor, para a gente ir finalizando, já que você havia comentado que está no Instituto desde no Campo Sorocaba, desde a criação e tudo mais, já comentou alguns dos pontos da escola, estou passando nota. Eu queria que você comentasse a experiência, ou as experiências que foram mais marcantes para você, que foram as melhores experiências que o Instituto pôde proporcionar com os alunos. Bom, o Instituto Federal, ele, como eu já disse, né, ele tem uma série de vantagens, e uma dessas vantagens é uma vantagem para o professor. Por exemplo, eu, no momento, estou vivendo essa vantagem, que é estar afastado para poder me dedicar somente à pesquisa. Isso é algo que existe na universidade. A USP, a Unicamp, a Unesp, a UFSCar, etc., elas permitem, todo semestre, eles liberam uma proporção lá, então depende de quantos professores tem, digamos que vai liberar 5% dos professores para ficar afastado, se dedicando somente à pesquisa, e aí o Instituto Federal contrata um substituto, e você não precisa se preocupar com nada, você continua com o salário, você só se dedica à pesquisa. Então eu, no momento, estou afastado, vou ficar afastado por 1 ano, para me dedicar somente ao pós-doutorado, e eu tenho uma substituta no meu lugar. Agora, é claro que eu poderia apontar o meu projeto como sendo um motivo de orgulho ou de alegria ao ver que os alunos participam, que eles gostam, que eles se dedicam, que eles colhem o benefício desse projeto, não só com a participação no Facebook em si, mas pelo convívio com os alunos da graduação lá da USP, pela ida, não em tempos de pandemia, né, mas em breve a gente vai retomar isso, pela ida até a USP, onde esses alunos podem ver algo que eles vão levar para a vida, né, que não é um conteúdo dado em sala de aula, é uma vivência, uma experiência de entrar num laboratório, de ver um micro-organismo lá, de conversar com um pesquisador doutor, que às vezes ganhou prêmios, que desenvolveu cura disso e daquilo, eles estão todos lá na USP. Então, permitir que os alunos possam ter acesso a isso tudo, isso me dá bastante alegria, coisa que eu não poderia fazer em outra instituição. Mas eu também não posso deixar de apontar essa questão toda da dedicação que os alunos têm em aproveitar isso tudo que o Instituto oferece. Eles querem aproveitar mesmo, eles andam atrás dos professores pelos corredores, eles querem saber se o professor vai oferecer um tipo de projeto, eles querem participar, eles querem perguntar mais sobre a carreira do professor, porque desde cedo o Instituto Federal permite que eles possam valorizar esse tipo de coisa, né, que é a pesquisa, que é o conhecimento, que são os títulos que todos os professores correm atrás, e que, infelizmente, por aí, os alunos não dão a mínima, né? Eu, quando eu dava aula por aí, em Barueri, ou aqui em Votorantim, o aluno não queria saber se eu era doutor, se eu não era, o que eu estava estudando, se eu tinha ido para congresso no exterior ou não, se eu tinha... Ele não queria saber de nada.
Ele queria que, professor, fique de boa aí hoje, deixa a gente mexendo no celular. Isso é frustrante para o professor, porque você estuda, você se atualiza e você quer passar esse conhecimento. Você quer falar sobre aquele tema que você estudou, que você gosta. Então, no Instituto Federal, eu me realizo, porque eu posso falar sobre o que eu estudei, sobre o que eu gosto, e os alunos vão atender. Né? Eu até converso com a minha professora lá da USP, que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu peço para os meus alunos, porque eles vão fazer. Eles fazem. Às vezes você fala de brincadeira, e no dia seguinte eles, professor, já dei uma olhada, comecei a pesquisar sobre, porque eles são muito dedicados, né? Como eles passam por um processo seletivo para entrar no Instituto Federal, isso faz com que eles todos sejam mais ou menos nivelados. Eles todos chegam ali com um conhecimento que é o mínimo para estar ali. E a maioria deles era o melhor aluno da sala. Então, como a gente tem uma seleção, por exemplo, para 40 alunos do ensino médio técnico em administração, você tem alunos, sei lá, de 20 escolas. Se você for ver, esses alunos todos, eles eram os melhores alunos do 9º ano das suas respectivas escolas. Então é muito bom, é muito fácil de dar aula no Instituto Federal, porque os alunos são diferenciados, né? Os alunos são motivo de orgulho de todos nós professores. Isso é motivo de conversas na sala dos professores. Porque todos que já deram aula em outras instituições sabem como é difícil a gente querer dar aula num espaço onde o aluno está ali por obrigação. Ele está ali porque o pai mandou, ele está ali porque ele vai comer merenda. Não que isso seja um problema, que muitas vezes de fato acontece, né? A gente vê o problema das escolas fechadas, não só pela pausa no conhecimento, mas porque a gente está tendo crianças desnutridas aí, porque a escola era o único espaço onde eles tinham uma refeição completa no dia. Mas, enfim, é muito bom dar aula num lugar onde você tem todas essas questões resolvidas e você pode, de fato, desafiar os alunos, porque eles estão preparados para isso, né? Eles vão atender esse desafio que todos os professores se sentem super realizados em poder estar num ambiente desse tipo.